A uma distância colossal de cerca de 880 milhões de milhas da Terra, existe um mundo hipnotizante que tem intrigado os astrônomos há séculos. Saturno, o gigante gasoso repleto de mistérios, desde um padrão hexagonal artificialmente criado em seu polo norte até chuvas misteriosas vistas do espaço. Recentemente, cientistas observaram algo estranho acontecendo com os anéis de Saturno, levantando preocupações sobre o futuro desse nosso vizinho cósmico. Embora os habitantes da Terra não possam ver os majestosos anéis de Saturno, os astrônomos estão preocupados com a possibilidade de eles desaparecerem e o significado desses fenômenos incomuns em torno dos anéis. As primeiras imagens detalhadas de Saturno, capturadas pela sonda espacial Pioneer 11 em 1979, marcaram o início de nossa exploração desse gigante celestial. No entanto, foi somente com a chegada da missão Cassini em 2004 que começamos a compreender verdadeiramente as maravilhas desse mundo único. Saturno, o segundo maior planeta do Sistema Solar, tem um núcleo com cerca de metade do raio do planeta, mas uma massa de 12 a 20 vezes a da Terra. Sua densidade peculiar faz com que ele flutue na água, caso houvesse um reservatório grande o suficiente para contê-lo. Além disso, Saturno é o planeta mais plano do Sistema Solar, com um período orbital rápido e uma rotação notavelmente rápida, que gera uma protuberância no equador e achatamento nos polos. As características visuais distintas de Saturno, como suas faixas amarelas e douradas, são resultado de ventos rápidos em sua atmosfera superior. No entanto, o mais intrigante é o padrão hexagonal colossal observado em seu polo norte, que tem cerca de 20 mil milhas de diâmetro e é um fenômeno atmosférico único no universo conhecido. Dentro desse hexágono, um furacão colossal ocorre com um olho que ultrapassa o tamanho dos furacões da Terra em 50%. A composição das partículas dentro e fora do hexágono é notavelmente diferente, o que contribui para a resiliência dessa tempestade de 6 lados, que perdura por décadas ou até séculos. A origem desse fenômeno está relacionada a movimentos de calor atmosférico gerados por profunda convecção térmica, resultando em ciclones polares e um padrão de jato de leste nas altas latitudes de Saturno. Os hexágonos de Saturno representam não apenas a incrível complexidade de nosso sistema solar, mas também a capacidade única da natureza de criar padrões e fenômenos surpreendentes. E não é só isso. Ao analisar os dados da sonda Voyager, os cientistas notaram uma anomalia intrigante: raios misteriosos espalhados por todo o planeta Saturno. Mas o mistério se aprofundou ainda mais durante a missão Cassini, pois não havia sinais dessas características fantasmas. A observação mais próxima revelou que esses raios geralmente parecem escuros quando vistos de cima, mas ao serem observados de baixo, apresentam um brilho peculiar. A causa por trás dessas listras misteriosas ainda é desconhecida, mas sabe-se que elas reaparecem sazonalmente durante a primavera e o outono de Saturno, equivalentes às estações em nosso planeta. Cada uma dessas estações em Saturno dura aproximadamente 7 anos terrestres. Acredita-se que esses raios se originem de partículas de poeira nos anéis de Saturno, que se separam dos pedaços de gelo e flutuam independentemente. Esse fenômeno pode ser influenciado pelo campo magnético de Saturno quando interage com o vento solar, criando um ambiente eletricamente carregado que afeta o comportamento das partículas de poeira, fazendo com que se aglomerem temporariamente e formem manchas mais densas dentro dos anéis. Embora outros gigantes do nosso sistema solar também tenham anéis, como Júpiter, os anéis de Saturno são os maiores e mais distintos. Eles foram nomeados na ordem de sua descoberta e estão posicionados ao longo do equador de Saturno. Os anéis começam a cerca de 4.300 milhas do núcleo do planeta e se estendem por uma distância impressionante. O anel sozinho cobre uma distância de cerca de 75 mil milhas a 260 mil milhas. Para dar uma ideia da escala, imagine uma estrada se estendendo por toda essa extensão. O anel F de Saturno, por exemplo, possui uma forma distinta que se estende aproximadamente de 100 a 270 vezes o raio de Saturno. Os anéis de Saturno apresentam uma estrutura notavelmente fina e variável. Enquanto certas regiões desses anéis podem ter uma espessura de cerca de 0,6 milhas, os anéis principais são extraordinariamente finos, com apenas 32 pés de espessura. As partículas que compõem esses anéis variam amplamente em tamanho, desde minúsculos grãos gelados semelhantes à poeira até fragmentos substanciais comparáveis ao tamanho de casas, havendo até algumas partículas excepcionais do tamanho de montanhas. Nossa compreensão dos anéis de Saturno começou há quase 4 séculos, quando Galileu Galilei, ao observar Saturno através de seu telescópio, descreveu o planeta gigante como tendo orelhas ou alças que eram na verdade as protuberâncias alongadas que agora reconhecemos como os magníficos anéis de Saturno. No entanto, Galileu não conseguiu discernir os detalhes intricados dos anéis, confundindo-os com grandes corpos celestes posicionados em ambos os lados do planeta. Atualmente pensamos que sabemos quase tudo sobre esses poderosos anéis do sexto planeta, mas eles continuam a surpreender e desafiar nossas expectativas.
As partículas dentro dos anéis de Saturno, compostas quase inteiramente de água congelada, estão em um equilíbrio delicado entre duas forças opostas: a atração gravitacional de Saturno que as puxa em direção ao planeta e sua velocidade orbital que tenta impulsioná-las para longe. Estudos recentes sugerem que esses anéis podem não ter existido durante toda a vida do gigante gasoso. Mais de 90% dos gases da atmosfera de Saturno foram perdidos em algum ponto, indicando que inicialmente o planeta não possuía esses anéis. Uma teoria intrigante propõe que os anéis podem ser remanescentes de planetas anões que se fragmentaram no passado distante, ou talvez tenham se formado a partir de colisões entre pequenas luas geladas orbitando Saturno. Esses eventos cataclísmicos poderiam explicar a origem e a complexidade dos anéis que hoje cercam Saturno, um dos mistérios fascinantes do nosso sistema solar. De acordo com uma pesquisa recente, os anéis de Saturno têm aproximadamente entre 100 e 400 milhões de anos de idade, mas sua existência está chegando ao fim. Um verdadeiro maravilhoso celestial, os majestosos anéis de Saturno estão em processo de derretimento, e em mais de 100 milhões de anos, eles desaparecerão sob a influência da radiação solar ou de nuvens de plasma causadas por impactos de rochas espaciais. Às vezes, as partículas de poeira dos anéis de Saturno se tornam eletricamente carregadas e perturbadas, ligando-se ao campo magnético do planeta, que então as atrai para dentro, em direção à parte superior da atmosfera do gigante gasoso. Enquanto Saturno orbita o Sol, o planeta e seus anéis se inclinam, o que altera a quantidade de radiação que atinge suas camadas do anel interno e afeta a intensidade da chuva de gelo nos anéis. A NASA afirma que o anel do sexto planeta do Sistema Solar está se esgotando rapidamente. Estima-se que ele perde o volume de uma piscina olímpica a cada 30 minutos. Recentemente, após 4 décadas de pesquisa, cientistas revelaram a cascata de chuva circular caindo sobre Saturno, que tem um impacto significativo na atmosfera do planeta. A cada segundo, uma quantidade surpreendente de até 6.000 libras de partículas geladas, previamente bombardeadas por radiação ultravioleta solar, descem graciosamente ao planeta. Essas partículas, ao fazerem sua jornada atmosférica, transferem sua energia acumulada para o ambiente circundante através de colisões com outras partículas, contribuindo para o aquecimento atmosférico de Saturno e potencialmente causando faixas brilhantes nos hemisférios norte e sul do planeta. Além disso, não é apenas a chuva de anéis que ocorre em Saturno. A Lua Encélado dispara jatos de água gelada para o espaço a partir de seu oceano subterrâneo. Algumas dessas minúsculas partículas são influenciadas pelo campo magnético de Saturno e pelas forças gravitacionais, fazendo-as chover sobre a atmosfera gasosa do gigante. Esse fenômeno, conhecido como chuva da Lua, é um coquetel de produtos químicos, incluindo compostos orgânicos como água, butano, propano, metano, amônia, monóxido de carbono, dióxido de carbono e nitrogênio molecular. Essas chuvas e interações químicas podem afetar a composição atmosférica de Saturno no futuro, embora não seja suficiente para permitir a vida como a conhecemos. Recentemente, Saturno voltou a se destacar como rei das luas do Sistema Solar, com a descoberta de 62 novos satélites em órbita ao redor do planeta anelado, elevando o total para 145 luas. Entre essas luas, 2 se destacam para os cientistas: Titã e Encélado. Titã é conhecido por sua atmosfera densa e pela presença de moléculas orgânicas complexas, incluindo hidrocarbonetos, que são considerados fundamentais para a vida. Por sua vez, Encélado possui um oceano subterrâneo de água líquida, tornando-se um candidato promissor para hospedar ou suportar condições propícias à vida. Titã tem características semelhantes às da Terra, como uma atmosfera densa composta principalmente de nitrogênio, além de rios, lagos e mares em sua superfície. No entanto, seus reservatórios de líquido consistem em metano e etano, substâncias que não são comuns na Terra. Enquanto o metano é associado a processos metabólicos, é improvável que as condições extremas de Titã, com temperaturas congelantes, sejam hospitaleiras para a vida conforme a conhecemos. Os cientistas propuseram uma alternativa intrigante envolvendo a molécula acrilonitrila, capaz de formar estruturas semelhantes a membranas celulares. A presença significativa dessa molécula na atmosfera de Titã sugere a possibilidade de sua existência na superfície do satélite, onde poderia contribuir para a formação de estruturas semelhantes a membranas, chamadas de exotossomas. Estudos indicam que o lago de Ligia Mar em Titã pode conter acrilonitrila suficiente para produzir milhões de exotossomos por mililitro de líquido, superando a abundância de bactérias em oceanos terrestres. O drone Libélula da NASA, previsto para ser lançado em 2027, promete investigar ainda mais essas possibilidades, aproximando-nos do entendimento sobre a formação de vida em corpos celestes como Titã. Essas descobertas reforçam a importância da exploração espacial e da busca por vida extraterrestre dentro de nosso próprio sistema solar. Fique atento para mais atualizações sobre as incríveis descobertas no espaço.
Esperamos que tenha gostado, e não esquece de se inscrever e deixar aquele like para nos ajudar a crescer. Nosso muito obrigado e até a próxima!